Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando do capítulo 3, Tensões e Conflitos na América, que nós começamos a falar na semana passada. Estava debatendo com vocês que um dos principais problemas, que leva a esses grandes conflitos são a grande diversidade que existe, dentro desses países e também os problemas socioeconômicos que motivam aí por conta de uma grande disparidade que ocorre dentro de uma mesma população, ou seja, dentro de um mesmo país, né, a concentração de renda. Isso traz uma insatisfação e é óbvio que as pessoas, né, elas acabam lutando por minimizar esses efeitos e isso traz muitas vezes um momento conflituoso. Lembrando que essa questão de conflito, gente, não necessariamente precisa ser um conflito armado, tá? Mas muitas vezes acaba sendo essa questão de movimentos que acabam tendo brigas, né? Vai pro físico, né? Vai pro uso de bombas, armas, tá? Então, assim, muitas vezes esses conflitos eles podem não ser assim tão latentes. Outras vezes esses conflitos eles aparecem de forma bem pontual, né? Então, assim, quando a gente fala, vamos começar assim, né, por alguns países. O México ele tem um grande número de conflitos dentro do seu território, desde questões políticas, né, então brigas por conta política mesmo, por poder. Nós temos várias brigas com relação aos sindicatos e os trabalhadores e o governo. Então nós temos aí assim muitos protestos que acabam chegando a um ponto assim um pouco mais violento. E nós temos também uma das questões que é mais latente assim no México e também em alguns países da América do Sul, que é a questão do narcotráfico, né? Então, quando a gente pega assim, até mesmo o caso do Brasil, Colômbia, se não me engano até o Equador, a gente tem graves problemas com relação à influência do narcotráfico, que aí nós vamos ter a questão do traficante, que é dentro do território, e a exportação, né, dessa droga, que vai trazer realmente aí um grande problema, porque a população fica no meio, o governo tenta combater, então muitas ações acabam implicando diretamente em ações violentas, o que algumas vezes é óbvio que vai prejudicar a população, porque a população está ali no meio, né? Ela se vê uma alternativa, não é, o governo não está olhando pela gente, está fazendo o que deve, não deve, enfim. Então a população às vezes fica um pouco meio perdida aí dentro desse conflito, tá? Que acaba sendo bem acentuado nesses países. Bem, como eu já estava falando da questão do Brasil, né, essa questão do narcotráfico, nós temos, principalmente dentro dos núcleos urbanos, a questão das comunidades que hoje sofrem essa influência, né, do narcotráfico, e aí nós temos realmente vários confrontos urbanos, né? Então, em plena cidade, nós temos o uso de armamento pesado, armamento de guerra, então nós temos aí realmente, né, uma questão assim muito forte, muito do conflito armado, tá? Então isso acaba trazendo até pessoas que não estão diretamente ligadas ao conflito, como eu falei ainda há pouco da população, né? Ela acaba sendo a famosa bala perdida, né? Que acontece muito aqui, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, tá bom? Seguindo aí, nós vamos ter os Estados Unidos. Estados Unidos que recentemente nós tivemos aquele caso, né, que ficou muito famoso internacionalmente, do policial contra o negro, que já estava, né, o George, que ele já estava imobilizado e mesmo assim a ação continuou de uma forma um pouco cruel. Então isso assim mostra pra gente essa questão da desigualdade social, das desigualdades étnicas, tá? Os Estados Unidos, ele recebeu muito mais imigrante que o Brasil, por exemplo. Então, essas questões elas são muito mais latentes, tá? Nós temos assim núcleos, ou seja, bairros que são organizados basicamente por tipo de imigrante. Então, tem algum determinado tipo de bairro que a gente encontra bastante imigrante africano, outros latinos e em outros asiáticos, digamos assim.
para não falar etnia por etnia, que senão é muita coisa. Então isso acaba gerando até uma forma de confronto, porque nós temos, somado a esses grupos tão diferentes dentro do território, nós temos pessoas que são contra esses grupos, né? A questão do preconceito, que ainda é muito forte, infelizmente, dentro dos Estados Unidos, com grupos que muitas vezes são aliados até essa questão de governo, enfim. Então, nós temos aí, sim, esses problemas muito fortes nos Estados Unidos, tá? E pela consciência que a população tem, né, então isso fica bem latente. Vocês podem ter visto aí que nós tivemos protestos bem violentos, até chegar um momento em que esse protesto ele ficou pacífico, tá? Porque a ideia era realmente chamar a atenção para o que estava acontecendo, tá? Então, mas não só isso, porque quando nós pegamos o próprio Estados Unidos, né, a gente tem as questões políticas mesmo, que são bem fortes também dentro dos Estados Unidos, desde a sua formação, né, a própria formação dos Estados Unidos, ela foi assim, né, nós tivemos várias guerras de conquistas, até a própria conquista do território envolveram vários conflitos de terra com os nativos locais para ter a configuração que os Estados Unidos têm hoje, tá bom? E seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho da questão do próprio Estados Unidos ser ligado a algum determinado tipo de conflito, que é o caso de Cuba, né? Cuba que recebeu aí um embargo pelos Estados Unidos, porque Cuba em um determinado momento ela aceita essa influência da União Soviética e então os Estados Unidos era contra. Então, o que acontece? Estados Unidos, como Cuba não era, vamos dizer assim, mais fiel, um país ligado ao expansionismo do capitalismo, e sim se alinhou à política socioeconômica da União Soviética até então, né? Então, nós tivemos o quê? Estados Unidos provocando um embargo a Cuba. Cuba que já tinha realmente problemas políticos internos, nós já tínhamos aí confrontos, né, políticos para assumir realmente a liderança do país, tá? Como foi a Revolução, que foi um dos grandes mentores aí, foi Fidel Castro, e que deu aí realmente essa grande sucessão o confronto com os Estados Unidos. E aí, o que acontece? Cuba, ela fica estagnada, né? Então, a própria população, ela começa a ter confrontos, exigindo, né, que o governo tenha um determinado posicionamento, que os benefícios para a população acabem acontecendo, né? Então temos aí diversos problemas internos, né? A questão da distribuição de riquezas, a questão da interferência de outros dos Estados Unidos, né? Então a população também acaba cobrando do próprio governo cubano que se tome um posicionamento para que isso acabe, a população possa se desenvolver, né? Porque tem problemas, falta de alimentos, falta de, como é que eu vou dizer, desenvolvimento econômico mesmo, né? Então, acesso às coisas. Então, isso está muito difícil para a população. Em alguns outros quesitos, né? Cuba se destaca, por exemplo, com a questão da boa educação, e também é uma das maiores escolas assim de médicos que nós temos, mas em compensação, né, a população ela acaba ficando aí nessa grande falta, né? Então a população ela sofre com a fome, por exemplo. Então isso traz, é óbvio, muitos conflitos. Seguindo, nós vamos falar um pouquinho da Colômbia, né? Que eu tinha falado aí a questão do narcotráfico. A Colômbia, por que a gente vai falar dela? Porque ela se destaca porque ela tem a FARC, que é a Força Revolucionária a Força Revolucionária da Colômbia, né? Que tenta realmente brigar por uma igualdade para a população. Ela visa a ideia, né, desse grupo que até então era terrorista. Eles usavam do sequestro de pessoas, as pessoas ficavam sequestradas anos, e depois, assim, vamos dizer, de 20 anos, enfim, presos políticos, tá, a maioria das vezes,
Então, essas pessoas depois eram libertas conforme eles iam conseguindo os seus objetivos. Mas era lutar contra o fim da corrupção, a influência. Ai, desculpa, está difícil. A influência do governo, a distribuição de renda, calma aí que eu esqueci aqui o nome, gente. É muita coisa. A reforma agrária, né, no caso a melhor distribuição de terras, então era buscar, vamos dizer assim, melhoria. A questão é como eles utilizavam disso, né? Então, pelo modo tão violento, eles acabavam não tendo tanto apoio assim da população, é óbvio, né? Então eles ficaram famosos internacionalmente por conta dessa violência que eles utilizavam. Mas a ideia era buscar melhorias para a população. Então nós tivemos aí realmente um grande confronto aí com o governo colombiano dessas forças revolucionárias, que hoje assinaram cessar, né? Então hoje eles não trabalham mais com essa ideia de terrorismo, são um grupo que continua lutando juridicamente, né, politicamente, por essas melhorias. E aí assinaram um acordo com o governo e foram reintegrados à população, tá? Então, assim, temos vários movimentos aqui na América que tem, assim, né, essa questão de lutar por melhorias para a população. Então, isso muitas vezes se torna conflituoso. Lembrando que o conflito não necessariamente ele seja violento, mas em um primeiro momento, em um primeiro estágio, com certeza ele vai ser, a violência ela é utilizada até para que ela possa chocar mais, para que ela possa atrair mais olhares, tá? Então a ideia é trazer um resultado imediato. Não é a melhor estratégia, não é a melhor solução, né? Acho que tudo pode ser resolvido de uma forma pacífica, né? Politicamente, com o apoio da população, eu acho que se torna mais forte e mais válido. Mas, né? Cada momento, né? Cada país, cada população, cada amadurecer da história vai acontecendo aos poucos, tá? Então por hoje é só. Deem uma lida no capítulo e até a próxima. Tchau, tchau.